Olá, tudo bem com vocês? Mais uma mensagem aqui para vocês que eu quero falar, para você meditar, para você refletir, para você buscar uma mudança na sua vida pessoal, uma mudança de dentro para fora. Em Romanos 2:15, a consciência deles dá testemunho. A consciência cristã vivendo diante a Deus. É a percepção inferior que nos ajuda a discernir entre aquilo que agrada, aquilo que desagrada a Deus. A consciência deve ser guiada pela palavra de Deus e não apenas pelos nossos sentimentos. Sentimentos são enganosos, né? Em Hebreus 13:18, temos confiança de que temos boa consciência. Uma boa consciência conduz à paz, integridade, honestidade e atitude. Um cristão não deve viver apenas para parecer correto diante das pessoas, mas para ser correto diante de Deus. Em Atos 24:16, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa diante de Deus e dos homens. A consciência precisa ser educada pela palavra de Deus. Nem tudo o que sentimos é necessariamente certo. Por isto, precisamos comparar os nossos pensamentos, atitude, decisões com a Escritura, com a palavra de Deus. Em Salmo 119, 105, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não devemos violar a nossa consciência ou nos enganar com a nossa consciência. A consciência, ela nos fere, ela nos condena a nós mesmos. Quando sabemos que algo está errado diante de Deus, não devemos insistir naquilo. Uma consciência constantemente ignorada pode ficar endurecida. Em 1 Timóteo 1:19, conversando a fé e a boa consciência. Uma consciência limpa nos conduz até Cristo. Cristo também restaura uma consciência ferida, machucada, quebrada. Quando pecamos, não precisamos permanecer preso à culpa. Em Cristo, encontramos perdão, purificação. Hebreus 9:14. Cristo purifica a nossa consciência das obras mortas para servir a Deus vivo. A pergunta que um cristão deve fazer: antes de agir, devemos perguntar: isto agrada a Deus? Isto está de acordo com a palavra de Deus? Minha consciência está em paz diante do Senhor? Um convite para você: a consciência cristã não faz simplesmente aquilo que queremos, e aprender a reconhecer a vontade de Deus, obedecer. Uma consciência guiada pela palavra produz uma vida de sinceridade, santidade, responsabilidade diante do Todo-Poderoso. Não viva apenas para ter uma boa aparência diante das pessoas. Viva de modo que sua consciência esteja limpa com o Papai do Céu, porque nós possamos chegar em casa, deitar na nossa cama, colocando nossa cabeça em travesseiros e estamos com nossa consciência limpa no que nós fizemos no nosso dia a dia, sem querer manipular algo que possa ferir as pessoas. A consciência cristã é uma vida aprovada por Deus, né? A consciência é uma testemunha dentro de nós.
Em Romanos 2,15, mostra que a consciência testemunha sobre nossas atitudes. Ela pode nos alertar quando estamos fazendo algo ao contrário, à vontade de Deus. A consciência precisa ser guiada pela palavra de Deus. Nem todo sentimento está correto. Por isso, um cristão precisa permitir que a palavra de Deus corrija, ensina, direcione sua consciência. Em Salmo 119, 11, escondido a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Que linda passagem, né? Não devemos ignorar a voz da consciência. A consciência, ela nos acusa na nossa mente, no nosso coração, algo que nós ferimos alguém, machucamos alguém com uma palavra, com uma atitude. Então, quando uma pessoa insiste em fazer aquilo que sabe ser errado, pode aprender a sensibilidade espiritual. Em 1 Timóteo 4, 2, fala de uma consciência cauterizada. Lindo, né? Porque isto, quando Deus nos mostra algo que precisa ser corrigido, devemos ter humildade para mudar. Uma consciência limpa produz a liberdade. Um cristão não precisa viver escondendo seus erros ou mantendo uma vida de aparência. Em Atos 24, 16, Paulo declara que procurava manter uma consciência sem ofensa diante de Deus e dos homens. Jesus pode purificar nossas consciências. A culpa não precisa controlar nossa vida para sempre. Em Hebreus 9, 14, ensina que um cristão purifica nossa consciência para que possamos servir a Deus vivo. A consciência cristã também envolve responsabilidade. Ter a consciência não significa apenas saber o que é certo, significa praticar aquilo que aprendemos. Tiago 4,17, aquele que vós que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Desperta para você. Deus não quer apenas uma aparência de santidade, ele deseja um coração sincero e uma consciência limpa diante dele. Minha consciência está em paz diante de Deus. Existe algo que Deus está me mostrando para corrigir? Estou obedecendo a palavra ou apenas os meus sentimentos? Minha vida pública e minha vida particular são coerentes? Uma consciência guiada pela palavra conduz um cristão a uma vida que honra a Deus. Que nossa consciência deve estar limpa com todo ser humano na terra. Que nossas consciências limpas nos produz vida, e vida saudável, e nós possamos dormir tranquilo e dormir em paz, com toda tranquilidade. Que a consciência cristã nos fortalece a algo espiritual na nossa vida. A consciência é um testemunho dentro de nós, né? Ela pode nos alertar quando estamos fazendo algo ao contrário, à vontade de Deus. A consciência precisa ser guiada pela palavra de Deus. Nem todo o sentimento está correto. E isto, um cristão precisa permitir que a palavra de Deus corrija, ensina, direcione sua consciência. Não devemos lutar. A consciência cristã também envolve responsabilidade. Ter a consciência não significa apenas saber o que é certo, significa praticar aquilo que aprendemos e não possamos desistir. Quando a consciência fala, Deus está chamando a mudança. Sonda-me, ó Deus. Salmo 139, do 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. A consciência pode nos alertar quando existe algo errado em nossa maneira de viver. Muitas esconde os outros aquilo que fazemos, mas Deus conhece o coração. A pergunta não é apenas o que as pessoas estão vendo em mim. A pergunta é o que Deus está vendo
em mim. Deus conhece aquilo que ninguém conhece. Em 1 Samuel 16:7, o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Podemos enganar a pessoa, mas não podemos esconder nossos corações de Deus. A palavra corrige a nossa consciência. Hebreus 4:12 mostra que a palavra de Deus discerne os pensamentos e as intenções do coração. Quando a Bíblia revela algo que precisa mudar, não devemos rejeitar a correção. Não devemos endurecer a consciência. Quando Deus nos mostra repetidamente os erros e continuamos praticando, podemos nos tornar insensíveis à correção. Efésios 4:18-19 fala sobre pessoas que perderam a sensibilidade. É por isso que quando a consciência nos alerta, segundo a palavra, precisamos ouvir e obedecer. Cristo pode limpar uma consciência pesada. Talvez aquilo carregue culpa por aquilo que fez no passado. Em 1 João 1:9, nos lembra que quando confessamos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Estamos limpos. O pecado confessado encontra um perdão em Cristo. Uma consciência limpa produz uma vida diferente. Quem foi transformado por Cristo começa a desejar viver de maneira agradável a Deus. Em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Um convite para você. Hoje Deus pode estar falando ao seu coração de alguém através dessa consciência. Não fuja da correção, não esconda do pecado. Não tente justificar aquilo que Deus está pedindo para abandonar. Permita que Deus sonde o seu coração, corrija os seus caminhos, transforme sua vida. Que Deus abençoe você, tá? O Senhor sonda o meu coração, mostra-me aquilo que precisa ser mudado. Dai-me a consciência sensível à tua palavra, coragem para reconhecer os meus erros e humildade para mudar. Purificar o meu coração e ajuda-me a viver de maneira que te agrade. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Não desiste. Lute pela sua consciência limpa. Não esteja com a sua consciência suja diante de Deus. Deus está vendo. Deus nos abençoe.